Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Pessoal, hoje é quinta-feira, já é tradição, edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E para essa nossa conversa de hoje, para análise, para o debate dos temas propostos aqui, vamos colocar então a nossa bancada em campo, vamos formar o nosso time. Eu chamo agora o Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Gouveia, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala, tudo bem? Tudo bem, Mauro, muito obrigado. É sempre um prazer e uma honra estar aqui junto com uma bancada tão distinta. Será um prazer debater diferentes temas hoje. Meio-dia e 3 agora, vamos ao nosso primeiro assunto. A imprensa francesa tem dado destaque ao assassinato de João Alberto Silveira Freitas, no supermercado da rede francesa Carrefour, em Porto Alegre. O jornal Le Monde destacou que o Carrefour está sendo chamado de assassino em todo o Brasil e que há uma petição online com mais de 16 mil assinaturas defendendo o boicote à rede e o fechamento da unidade onde Beto Freitas foi morto. Todos os dias a imprensa noticia novos escândalos do Carrefour, atos cotidianos de racismo, espancamento de negros, casos de tortura e até acusações de estupro cometidos por agentes de segurança, aponta o jornal francês Le Monde. Gouveia, resposta rápida e justa. Qual que é a sua expectativa? Eu acho que, na verdade, as empresas têm que assumir a sua responsabilidade social e serem muito mais justas no trato com o consumidor, com a população. Questão de treinamento e capacitação interna, isso é o mínimo que deveria ter. A resposta tem que ser imediata e o impacto numa empresa como o Carrefour, por exemplo, é imediato. Hoje, a mídia social ela tem uma resposta muito mais ágil do que a própria justiça poderia um dia, quem sabe, ter. Então, acho que é uma questão até de sobrevivência. Se as empresas não repensarem a sua relação com os diferentes atores, stakeholders, na verdade, elas vão sofrer um impacto muito maior e pagar um custo muito maior por inoperância, ineficiência, inabilidade de lidar com temas sensíveis como esses. Acho que é um novo modelo que deve ser repensado na relação com todos os atores. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vem se manifestando nas últimas semanas contra a distribuição e o uso de testes de Covid-19 com data de vencimento alterada. A discussão, no entanto, é complexa e já está indo parar nos tribunais. No último dia 12, a diretoria colegiada da agência reguladora rejeitou pelo menos 3 pedidos para o uso desses produtos, num sinal de que o número de testes passíveis de serem perdidos pode ser bem maior do que os 6.800.000 já identificados num armazém do Ministério da Saúde em Guarulhos. Gouveia, inicialmente, a gente acho que precisa, para quem não está acompanhando esse assunto muito de perto, explicar o que são esses testes com data de vencimento alterada. Dá a impressão que, data venceu e alterou e prorrogou, no primeiro lugar. E esse número, 6 milhões, a própria CBDL, por entrevistas que você já deu, apresenta um número que pode chegar a 15 milhões, não é isso? Isso. Mauro, esse tema é extremamente importante, ainda mais nesse momento de uma possível segunda onda, ou, no mínimo, de um repique da primeira grande onda da pandemia do coronavírus. Quando, lá em março, o problema começou a se aproximar do Brasil, já estava na Ásia, Europa já estava tendo, na Itália, principalmente os grandes casos, a CBDL, juntamente com a Anvisa, trabalhou numa saída para ter acesso aos produtos que estavam sendo desenvolvidos. Os produtos tinham sido, na verdade, desenvolvidos e lançados naquele momento e estavam chegando, mas ainda com poucas informações, até porque eram novos. Para não bloquear a entrada desses produtos e, na verdade, já usar aquelas informações disponíveis, a Anvisa criou uma legislação específica, como se fosse um registro de autorização emergencial de uso, um registro provisório, que daria uma validade cartorial de pelo menos 6 meses. E a empresa, podendo, e assim que tivesse novos estudos de estabilidade, apresentaria, então, para a Anvisa, e a estabilidade permitiria uma validade maior, 12, 18, até 24 meses,
que é o normal para esse tipo de produto, acima de 12 meses. O grande problema é que a demanda estava altíssima, a expectativa só do Ministério era de testar 46 milhões de pessoas, o setor privado teria quase um volume igual, e as fábricas não davam conta. Então, as encomendas foram sendo feitas. O tempo de resposta não era tão imediato, então o produto começou a chegar. Infelizmente, a testagem no Brasil não seguiu aquela primeira indicação. Então, muitos produtos se avolumaram nos estoques, foram sendo usados, sim, porém não naquele volume, e a grande questão é que a embalagem de todos eles trazia aquela validade de 6 meses, que era determinada pela RDC 348 da Anvisa. Não significa que esses produtos, especificamente esses, estariam fora de condições de uso, com baixa qualidade, nem nada. Eles tinham uma validade cartorial e que as empresas, em função disso, começaram a solicitar, com base nos novos estudos apresentados, uma extensão dessa validade. Ou seja, um pedido de esgotamento de estoque de forma controlada, rastreada e tudo mais. O que é a validade cartorial, Gouveia? Diferente da validade que a gente conhece, impressa ali no produto? Então, quando a gente fala validade cartorial, ela não foi baseada em estudo de estabilidade, ela foi pelo princípio da precaução, a Anvisa estava até correta de adotar esse princípio, ela falou, vou considerar uma validade de forma conservadora relativamente baixa, de 6 meses. Agora que nós temos estudos de estabilidade, é possível ter um olhar até mais adequado para esse tema e propor, aí sim, de uma forma controlada, responsável, um esgotamento desses estoques, até para não se perder o produto. Mauro, nós estamos falando, no caso do Ministério, de quase 7 milhões de testes de PCR, que é caríssimo. No setor privado, nós temos as várias tecnologias. Tem teste rápido, tem teste laboratorial de eletroquimiluminescência, tem o próprio PCR. Nessa brincadeira, nós estamos falando de quase R$1,5 bilhão de reais em estimativas conservadoras de produtos que, se não tiverem essa autorização controlada, responsável, para esgotamento de estoque, que deveria ser dada pela Anvisa, os produtos terão que ser incinerados. E nós temos, vocês sabem, quantas pessoas esperando nos postos de saúde ou mesmo nos laboratórios para serem atendidas com um teste que é essencial. É sempre importante lembrar que o teste precoce e preciso, ele permite uma terapia muito mais adequada, o acesso à terapia mais eficaz. Né? E 70% das decisões médicas são lastreadas, de fato, em diagnóstico. Né? Agora, a expectativa é que esses produtos, de fato, se percam. Foram pelo menos 3 pedidos de uso desses produtos, que isso tudo foi rejeitado pela Anvisa. A questão é, de fato, complexa, porque a Anvisa, áreas técnicas e até a própria diretoria já tinham encontrado um caminho regulatório adequado para isso. Então, já estava tudo praticamente encaminhado para uma solução correta. A Procuradoria da Anvisa, que infelizmente não teve condição de participar dessas discussões, foi extremamente legalista e foi por uma visão de que não seria possível. Então, até em função de uma audiência pública que houve ontem na Câmara dos Deputados, da Comissão Externa de Combate ao Coronavírus, Anvisa, Ministério participaram, eu entendo que vai haver, sim, uma modificação desse entendimento e, repito, de forma controlada, sem risco para a população, com produtos que sejam, de fato, adequados e que, se necessário, que passem por uma nova avaliação, inclusive do INCQS da Fiocruz, que poderia, sim, permitir essa comprovação ainda em fase final. Agora, Gouveia, por que nós chegamos a esse ponto de um estoque de 15 milhões de testes, 7 milhões do governo, do poder público, e outros 8 milhões das entidades particulares, quando, desde o começo, a Organização Mundial da Saúde falava em testar, testar e testar? Excelente pergunta, Mauro. Parte, infelizmente, é falta de planejamento ou talvez não visão do todo. Parte foi muito do discurso, não é uma gripezinha, talvez não seja tão importante assim. Na verdade, não é uma doença traiçoeira. Nós estamos vendo um aumento do número de casos. A testagem, por exemplo, em farmácia,
que foi uma das alternativas até para aumentar o acesso, ela aumentou consideravelmente nesses últimos dias. Os laboratórios também. A prevalência já está subindo, em média, mais de 14% a 15% nos grandes centros. Se for para a periferia, é acima disso. E cada pessoa responde de uma forma. Pessoas jovens, aparentemente saudáveis, estão sendo entubadas, né? Outras, que teoricamente teriam algumas outras comorbidades, obviamente têm mais risco, mas às vezes passam incólumes. 80% das pessoas são, de fato, assintomáticas, mas aquelas que são sintomáticas sofrem muito. Então, a importância de testar ela é fundamental, ela dá uma informação, primeiro, para tranquilizar a própria pessoa, o paciente, ela permite um controle da dispersão da pandemia, ou seja, você tem uma pessoa confirmadamente positiva, teste os contatos. Não adianta, tenho medo do suave, teste, tem que testar. Se tiver positivo, a gente controla, a gente evita que isso fique se alastrando, tá? E festas, a gente está vendo, os jovens não aguentam mais ficar em casa, então tem festa, tem balada, cuidado com isso. É aí exatamente que o vírus se aproveita e espalha rapidamente. Me permite fazer uma pergunta? Procuradora. Por que não houve uma logística de distribuição e uma campanha educativa? Porque em outros países se vê que testam-se as mesmas pessoas quando vão se encontrar, usam isso como estatística de quem já está contaminado, quem não está. Não houve uma falta, uma desídia do poder público federal na distribuição e nas campanhas educativas? O senhor mencionou, doutor Gouveia, sobre o senhor mencionou exatamente a gripezinha, não é? Mas também acho que não querem mostrar a quantidade de número de pessoas que foram contaminadas, às vezes até assintomáticas e tudo. Como o senhor vê isso? Eu vejo que, infelizmente, o Brasil acabou sofrendo com a troca de ministro, por exemplo. Houve uma troca muito grande de ministros e, infelizmente, isso interrompeu determinadas ações. Existem bons planos. Ontem, nessa audiência, o secretário de Vigilância e Saúde apresentou, o diretor da área apresentou o programa Testar para Cuidar, que é muito bom. Ele traz boas iniciativas, mas tem que ser posto em prática. Então, o que nós esperamos é que a atual gestão do Ministério, de fato, consiga colocar isso em prática e use como ferramenta disponível a sociedade civil. Nós temos aí excelentes entidades dispostas a contribuir. A Sociedade de Patologia Clínica, a Sociedade de Análises Clínicas, a Associação de Laboratórios como a Abramed, a própria CBDL, a Abrafarma, as empresas, as grandes corporações estão testando. Então, muitas empresas, de fato, adotaram, por conta própria, essa responsabilidade de testar seus próprios profissionais, colaboradores, e muitas vezes até a comunidade local. Então, se a gente tiver esse esforço de todo mundo, pode sim ter mais informação, como a senhora falou, para tomada de decisão em termos de saúde pública, né? Dados epidemiológicos são importantíssimos para você saber, tem uma área mais crítica aqui, preciso adotar uma política diferente para essa região, a outra está mais tranquila. A decisão, o Brasil é gigantesco, não pode ser uma única forma de lidar com o problema. Então, eu entendo que o esforço tem que ser de todos. Tem que ter um planejamento central que convoque os diferentes atores a atuarem também nas suas esferas e cada um reverberando esse entendimento para os demais, né? Nós não ouvimos a palavra nesses dias do ministro da Saúde sobre esse problema que o senhor também está esclarecendo. Pelo contrário, ele fugiu dos questionamentos da imprensa, né? Aqui vai só uma observação. Esse volume em Guarulhos, na verdade, ele está no depósito central do Ministério da Saúde e deveria ser distribuído para o Brasil inteiro. Então, e aí o doutor José Maurício está certo, a falta de planejamento, de gestão, e aí o administrador público, de fato. Eu, por acaso, sou formado em administração pública pela GV. Uma raridade. Sou advogado e administrador público.
e tem a IBAP também, mas de fato é uma raridade. E a questão do planejamento, da gestão da coisa pública, tentar evitar o desperdício, isso resolveria o problema da saúde. Não é falta de recurso, é falta da correta aplicação dos recursos que são escassos, naturalmente são escassos. Mas uma boa gestão de recursos humanos e materiais, ela é fundamental. Então, eu acho que a pandemia está trazendo várias lições. Espero que isso tudo seja um legado de aprendizado até para lidar com próximas e que traga mudanças, né, para todos os envolvidos. Eu acho que isso é fundamental. Pessoal, nós vamos apertar o passo agora, 7 minutos para uma. Perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade a todos. Gouveia, eu começo com você. Andréa De Luca, com a gente no nosso canal no YouTube. Obrigado, Andréa. Ela pergunta se os testes de farmácia são confiáveis e em que momento pode-se optar por eles ou preferir outro. Bem breve, Gouveia. Os testes de farmácia, sim, são confiáveis. As farmácias, e aí eu posso citar o caso da Abrafarma, que reúne um grande número, são as que nós conhecemos nas grandes capitais, já fizeram mais de 1.200.000 testes com bons resultados. O que ele permite é dar informação em momentos diferentes. Para aquelas pessoas que já tiveram contato com o vírus e geraram anticorpos, a partir do 8º dia de uma possível infecção, vai ser detectado naquele teste de sangue do dedo, que é o teste rápido sorológico. A grande novidade é que algumas farmácias já estão adotando um teste rápido do antígeno. O que é o antígeno? É o teste que verifica se a proteína do vírus, ou seja, o antígeno, está sendo gerado ou não, e aí ele abraça aquele primeira etapa, a partir do 2º, 3º dia até o 7º, 8º. Aí verifica se a pessoa está com o vírus ainda ativo, e nesse caso a recomendação é imediato isolamento. E contato também, verificação dos contatos. Gouveia, a palavra final. Obrigado a todos, foi um grande prazer, mais uma vez, de participar do Gente que Fala, com gente tão brilhante. Obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Termina aqui essa edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Obrigado pela audiência, até amanhã, tchau, tchau.